Tessalonicenses, capítulo 1. Nós leremos dos versículos 1 a 10. Hoje nós falaremos sobre as marcas inconfundíveis de um eleito de Deus. Essa doutrina, a doutrina da eleição, que é uma doutrina tão preciosa para nós presbiterianos, hoje nós falaremos sobre essas marcas, sobre estes frutos que um eleito ele tem. Porque não é somente dizer eu sou eleito e acabou, né, irmãos? Nós precisamos ver essas marcas na vida desse eleito. Pelo menos de forma ordinária, é assim que a Bíblia nos ensina. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, os versículos 1 a 10, diz assim: Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo, graça e paz a vós outros. Damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Reconhecendo, irmãos amados de Deus, a vossa eleição, porque o nosso evangelho não chegou até vós tão somente em palavra, mas sobretudo em poder no Espírito Santo e em plena convicção, assim como sabeis ter sido o nosso procedimento entre vós e por amor de vós. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vos tornastes o modelo para todos os crentes na Macedônia e também na Acaia. Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Oremos mais uma vez, irmãos. Pai, eis aqui a tua palavra, nós rogamos ao Senhor, fala conosco, ilumina a nossa mente, o nosso coração. Ó Deus, como nós precisamos ouvir o Senhor a nos ensinar as lições preciosas da tua palavra. Por isso pedimos, abençoa-nos nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Meus irmãos, essa epístola ela foi escrita pelo apóstolo Paulo. Você já pode encontrar logo no prefácio da epístola essas informações. Nós temos aí tanto o autor como os destinatários, o destinatário. E Paulo, ele começa escrevendo essa carta citando o seu nome, mas também de outros companheiros. Ele cita mais dois nomes. Ele diz Paulo e também Silvano e Timóteo. Silvano aqui, irmãos, pelo menos a maioria dos teólogos que comentam essa epístola, eles acreditam que esse Silvano é o Silas, aquele companheiro do apóstolo Paulo nas suas viagens missionárias. E Timóteo é o seu discípulo, filho na fé, o filho amado dele. Timóteo, que Paulo então foi um discipulador, um mentor, e que depois Timóteo veio a ser um pastor também. Então eram 3 missionários aqui.
3 missionários que tinham experiência em pregar o evangelho, em missões. E logo de cara eu já aprendo uma lição preciosíssima, meus irmãos. Por mais que Paulo é quem tenha plantado a igreja de Tessalônica, por mais que Paulo é quem tenha escrito essa carta para instruir os crentes de Tessalônica, mas ele não quer aqui sozinho receber os méritos do trabalho. Então ele compartilha com esses 2 parceiros de ministério. Então é uma lição preciosíssima para nós entendermos que a obra de Deus nós não fazemos sozinhos. Não fazemos, irmãos. Deus, Ele nos fez como corpo de Cristo. E Ele distribuiu dons pelo Espírito Santo a toda a igreja para que cada um de nós sejamos bênçãos no reino de Deus. E aí eu já trago aqui um desafio a você, que se você não estiver servindo no reino de Deus e você não estiver frutificando, está na hora de você pedir graça a Deus para que Ele te mostre o dom que Ele te deu e a área onde Deus Ele quer te usar para a glória do Senhor. Meus irmãos, ninguém faz a obra de Deus sozinho. Nós precisamos de parceiros, nós precisamos de amigos nessa caminhada, nós precisamos de irmãos nessa trajetória do cristão. Nós precisamos estar na presença de Deus junto com outros irmãos preciosos, crescendo e também servindo ao Senhor. Eu canso de falar isso aqui. Eu canso de falar quando eu tenho a oportunidade de ter colegas pastores, como o nosso irmão Reverendo Samuel, faz parte da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, é um líder, um pastor lá, poderia estar lá servindo na sua igreja, mas se dispôs a vir e ficar esse ano de 2022 conosco, de certa forma, se doando. Ele gasta tempo, ele gasta dos seus recursos materiais, ele gasta toda a sua disposição para estar aqui servindo. O mesmo missionária Priscila, também pertence a Pinheiros, está aqui servindo conosco, sendo uma bênção para as nossas irmãs e para a igreja. O mesmo nosso querido irmão Ed está aqui, da Igreja Presbiteriana de Osasco, mas se dispõe a vir aqui servir conosco, cantar conosco, dentre tantos outros irmãos. Irmãos, essa jornada que nós temos como cristãos, nós precisamos de irmãos, de parceiros. E eu louvo a Deus porque nessa igreja Deus tem levantado homens e mulheres que têm servido com dedicação, com amor, nos dons que Deus, nos dons e ministérios e serviços que Deus tem colocado em suas mãos. Mas nós vemos também o destinatário. Paulo, Silas e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses. E é interessante que o apóstolo Paulo ele vai dizer o seguinte: aos Tessalonicenses em Deus Pai e no Senhor Jesus Cristo. Então nós vemos aqui o apóstolo Paulo falando dessa igreja nos aspectos de a igreja de Tessalônica, a igreja visível, mas também a igreja que está em Deus Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, a igreja invisível. Quando nós estudamos essa preciosa doutrina, a eclesiologia, que é a doutrina da igreja, meus irmãos, nós aprendemos que a igreja, ela é um corpo, e ela é feito de pessoas que estão hoje fazendo parte dela visivelmente, mas a igreja ela é feita de joio e de trigo. E nós precisamos atentar para isso. Individualmente, cada um de nós fazendo o exame para saber se eu tenho sido joio ou se eu tenho sido trigo. O joio ele é muito parecido com o trigo. Ele tem uma aparência de trigo.
e a aparência é quase que inconfundível. Você às vezes não sabe discernir, a não ser que você chegue muito próximo, você coloque na sua mão e você veja quais são aqueles que estão dando frutos. O joio, ele não dá fruto, mas o trigo, ele dá fruto. E essa é a grande diferença. Quando Paulo ele fala para a igreja visível e a igreja invisível. A igreja invisível é aquela que pertence ao Senhor Jesus. É a igreja dentro da igreja visível, porque a igreja visível somos todos nós que nós estamos vendo. Mas dentro dessa igreja visível existe a igreja invisível, que é a verdadeira igreja de Cristo, aquela que vai para o céu. Não são todos da igreja visível que um dia estará com o Senhor, mas apenas aqueles que de dentro da igreja visível fazem parte da igreja invisível. Mas ele está falando aqui também da igreja local, que é a igreja que está ali em Tessalônica, mas ao mesmo tempo ele está falando para todas as igrejas. A igreja, não sei se eu falo universal, ou mundial, ou internacional, mas a igreja de Cristo, que está em todo o mundo. Os crentes de todos os lugares do mundo, de todas as nações, povos. Essa é a igreja universal, a igreja católica. Não a apostólica, mas a universal. Ele está falando tanto da igreja que é um organismo, que é o corpo de Cristo, o organismo vivo, mas também da igreja que é a organização. Essa palavra grega aqui para igreja, eclesia, que significa assembleia convocada, o ajuntamento do povo de Deus. Ela é um organismo espiritual, mas também uma organização composta de pessoas que Deus chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele está falando tanto da igreja militante, aquela que está nessa terra militando, lutando, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, como a igreja triunfante, que é essa, a vencedora. Portanto, meus irmãos, essa igreja ela não é um clube social. É por isso que você que está aqui nesse lugar, você já precisa ser confrontado com isso. Será que eu sou joio ou será que eu sou trigo? Eu tenho frutificado na obra do Senhor e no reino de Deus? Ou eu estou infrutífero? Eu pertenço à igreja visível e também da invisível, ou não pertenço à igreja invisível? Eu pertenço à igreja militante, mas eu também estou contado dentre aqueles que fazem parte da igreja triunfante? Paulo está escrevendo a uma igreja que ele mesmo plantou. Uma igreja, meus irmãos, que tem frutos, que tem testemunho. Uma igreja que ficou conhecida como uma igreja modelo para toda a Macedônia, Acaia, e não somente nessa região, mas até hoje a igreja dos Tessalonicenses é uma igreja que nos traz um exemplo de uma igreja que serve ao Senhor e que vivia para a glória de Deus. Essa igreja foi plantada pelo apóstolo Paulo, e você pode encontrar isso em Atos, capítulo 17, dos versículos 1 a 4. Eu coloquei aqui Atos 17, não sei se os irmãos vão colocar na tela, Atos 17, dos versículos 1 a 4, que diz assim: tendo passado por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. Paulo, segundo o seu costume, foi procurá-los e por 3 sábados, 3 semanas, arrazoou com eles acerca das Escrituras do Antigo Testamento, expondo e demonstrando ter sido necessário que o Cristo, que é Jesus, padecesse
e ressurgisse dentre os mortos. E este dizia a ele: é o Cristo, Jesus, que eu vos anuncio. Alguns deles foram persuadidos e unidos a Paulo e Silvano, ou seja, Silas, bem como numerosa multidão de gregos piedosos e muitas mulheres de posses. Olha a importância do ministério de Paulo. O ministério onde era um ministério frutífero, onde ele tinha homens e mulheres servindo, frutificando no reino de Deus. Então, meus irmãos, essa igreja, a igreja de Tessalônica, ela foi plantada na segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, aonde ele dedicou-se um bom tempo na evangelização das províncias ali da Macedônia e de Acaia. É interessante que Paulo, ele era estrategista. Assim como nosso Senhor Jesus Cristo, que percorria pelas cidades, pelos povoados, Paulo também assim fazia, mas ele era estrategista. Ele sempre tentava plantar uma igreja em uma das capitais daquela região. E a Macedônia, a capital da Macedônia era Tessalônica, uma cidade forte economicamente, politicamente, culturalmente, um centro cultural, político, inclusive religioso. Então, Paulo, ao caminhar pela Macedônia, ele então incluiu a capital Tessalônica nesse trajeto. Paulo, ele costumava ministrar nas cidades maiores e transformá-las em centros missionários de evangelismo para toda aquela região. Por isso, ele teve essa estratégia de ficar um bom tempo ali em Tessalônica, entrando nas sinagogas, pregando aos judeus. Irmãos, por que Paulo ele pregava aos judeus primeiro? Eu vejo também uma estratégia. Porque ele já pegava os judeus que já tinham uma base teológica do Antigo Testamento. Então ele queria justamente provar que Jesus é o Cristo, o Messias, que os judeus tanto esperavam. Claro, além de ser uma ordem do nosso Senhor Jesus Cristo, vai primeiro àqueles que pertencem à casa de Israel. Se eles rejeitarem, então vocês vão aos demais. Mas claro que Paulo, que ficou conhecido como o apóstolo dos gentios, ele frutificou muito mais entre esses. Pelos seus patrícios conterrâneos, ele foi muito rejeitado. Mas, meus irmãos, o fato é que essa igreja, a igreja de Tessalônica, é uma igreja que o apóstolo Paulo reconheceu as marcas inconfundíveis da eleição divina. Veja aí, no versículo 2, ele diz: damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante de nosso Deus e Pai as marcas inconfundíveis da eleição, de um eleito de Deus, de uma igreja eleita. Veja no versículo 4 lá, ele diz assim: reconhecendo, irmãos amados de Deus, o quê? A vossa eleição. Então Paulo reconhecia a eleição de Deus na vida desses amados irmãos que pertenciam à igreja de Tessalônica. Mas eu sei que tem gente aqui que pode perguntar: pastor Bruno, o que é eleição? Talvez possa existir irmãos aqui que não têm a familiaridade com essa doutrina. E aí eu quero, claro, não tenho uma pretensão de esgotar o assunto, porque necessitaria de muito tempo, vários dias para nós estudarmos, mas eu quero só fazer
aqui um resumo do ensino de Paulo acerca da eleição. Um resumo, mas muito simples, que eu tirei do livro do reverendo Arival Dias Casimiro, chamado O Plantador de Igrejas. Eleição, irmãos, vejamos aqui 4 pontos importantes para nós entendermos a eleição. Primeiro é que o Deus Trino, ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é quem elege, é quem chama, é quem redime, é quem santifica e glorifica os eleitos ou a sua igreja. Por exemplo, Romanos 8, versículo 28 a 39 vai falar sobre isso. Em Romanos 8, quando o apóstolo Paulo ele vai falar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito, ele também, 8:28, ele também vai dizer o seguinte, no 29, aquele que dantes conheceu, a esses chamou, a esses predestinou, aquele que de antemão conheceu, a esses predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho unigênito, nosso Senhor Jesus Cristo. E na sequência ele vai dizer, e ao que predestinou, a esses chamou. Então Deus é aquele que antes da fundação do mundo, ele elegeu, ele escolheu um povo para si, e quando chegou no tempo devido, aqueles eleitos são chamados eficazmente por Deus. O Espírito Santo vivifica essa vida de uma morte espiritual e dá vida a essa pessoa. Então, eu ainda vou colocar aqui uma faixa lá na frente, bem grande assim, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Colocar bem lá na frente, bem grande, chamando todo mundo. Esse é o chamado geral, onde Jesus ele chama a todos a virem a ele. Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Passará milhares de pessoas, de carro, de pé, de moto. Muitos verão essa mensagem, mas poucos entrarão nessas portas. E quando aqueles que aqui entrarem, quando eles chegarem aqui dentro, eu quero ter outra frase aqui, bem assim, ó, ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então ninguém vem a mim. Todos aqueles que vêm aqui foi porque o meu Pai foi aqueles que meu Pai me deu. Essa é a diferença do chamado geral para o chamado eficaz. Milhares de pessoas passarão e virão o chamado, mas somente aqueles que o Espírito Santo chamar eficazmente pela sua graça irresistível é que responderão positivamente. Aqueles a quem Deus dá vida, regenera, transforma sua natureza, seu coração. Então aos que predestinou, a esses chamou, e aos que chamou, a esses justificou, ou seja, declarou-os justo, não pela sua justiça, mas pela justiça alheia, que é a justiça de Cristo. E aos que justificou, ou seja, aqueles que foram declarados justos, recebidos como justos, a esses Deus glorificou. Então, meus irmãos, a eleição é obra de Deus. É Ele quem elege, é Ele quem chama, é Ele quem redime, é Ele quem santifica, é Ele quem glorifica os eleitos. E os critérios dessa eleição são os desígnios eternos e soberanos do Deus Todo-Poderoso. Assim como Ele nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, é o que Ele escreveu para os Efésios no capítulo 1, versículo 4. Essa eleição que Deus fez ao seu povo, à sua igreja, ela tem como base, como
pano de fundo a eleição que Deus fez a Israel, a nação de Israel. Deus escolheu um povo para si, um povo de propriedade exclusiva dele. Deus separou Israel dentre todas as outras nações, para ser o seu povo, para ser luz para as nações. Só que agora o Israel de Deus não é mais a nação de Israel, mas é o Israel espiritual. A mesma igreja, a igreja do Antigo Testamento, que era o povo de Israel, é a mesma igreja do Novo Testamento, que é a igreja. E essa eleição, meus irmãos, eu gosto disso que o reverendo Arival fala aqui. Ele diz que a eleição era a grande motivação missionária do apóstolo Paulo. Paulo, por ele saber que existia eleitos lá fora, pessoas que pertencem a Deus e que precisam ouvir o evangelho, porque Deus, ele não só predestinou as pessoas, mas ele predestinou também os meios, o meio pelo qual as pessoas, elas vêm a Cristo, e o meio é a pregação do evangelho. Por isso que ele disse em Romanos, no capítulo 1, Romanos, logo no capítulo 1, no início do capítulo 1, no versículo 14, Romanos 1,14, ele vai dizer: pois eu sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma, pois eu não me envergonho do evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. O apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: que ai dele se não pregasse o evangelho. Então, meus irmãos, cabe não somente ao apóstolo Paulo, mas à igreja de Cristo, a todos nós, a certeza de que nós precisamos pregar o evangelho lá fora, porque lá, por mais que não exista na testa das pessoas, eu sou um eleito, mas nós precisamos pregar sabendo que é porque tem eleitos lá fora, é que nós não seremos frustrados. Se não houvesse eleitos, se dependesse da nossa capacidade de persuasão para que os outros viessem a Cristo, o que seria da igreja? Mas como depende de Deus, depende do Espírito Santo, e lá existem eleitos, nós precisamos cumprir com a nossa responsabilidade de pregar o evangelho, e essa era a grande motivação do missionário apóstolo Paulo. O sofrimento do missionário de Paulo era motivado por essa doutrina, a doutrina da eleição. Ele dizia que ele sofria por causa dos eleitos, para que eles fossem gerados em Cristo Jesus. Em quarto, o propósito final da eleição é a glória de Deus e a destruição da soberba humana. As pessoas que não aceitam a doutrina da predestinação e da eleição, eu não quero ofender ninguém, mas são pessoas que ou elas não entenderam nas Escrituras, ainda não leram o suficiente as Escrituras, os textos bíblicos que são claros, que falam dessa doutrina, ou porque muitas vezes essas pessoas elas têm dificuldade de mortificar o seu orgulho e a sua soberba. Por quê? Porque, irmãos, essa doutrina, ela nos humilha. E nós não gostamos de perder o controle das coisas. Nós preferimos nos apoiar na ideia de que existe um livre-arbítrio e que nós podemos ser salvos confiando e se apoiando na nossa capacidade
de sermos fiéis. Só que ninguém aqui é capaz de ser fiel se não for pela graça de Deus, guardando, preservando, sustentando até o fim. Portanto, meus irmãos, essa é a doutrina da eleição. E nós temos essa doutrina como uma doutrina valiosa para nós que somos reformados, bíblicos. E Paulo, ele enxergou na igreja de Tessalônica as marcas inconfundíveis de uma igreja eleita, de um povo eleito por Deus. E é sobre isso que eu quero falar, as marcas inconfundíveis de um eleito de Deus. E quais são essas marcas inconfundíveis que esse texto de Tessalonicenses nos apresenta? Primeiro deles, a fé operante. Veja aí, Paulo, ele vai dizer que sempre dá graças a Deus para essa igreja, no versículo 12, sempre orando por ela sem cessar, porque recorda diante de Deus da operosidade da fé desses irmãos. Olha lá. Não, versículo 3. Versículo 3. Paulo fala da fé operante dessa igreja. Meus irmãos, não adianta nós dizermos que somos eleitos de Deus se nós temos uma fé sem obras. Lembra daquilo que Tiago falou? Que a fé sem obras ela é morta. Pastor, o senhor está se contradizendo, porque o senhor acabou de dizer que as pessoas elas são salvas porque foram eleitas, e elas não conseguem, não têm possibilidade nenhuma de serem salvas pelas suas próprias obras. Como o senhor está dizendo agora, você está dizendo agora que a minha fé deve ter obras. Irmãos, é pela fé. Nós só podemos ser salvos pela fé em Cristo, baseado na obra sacrificial que Ele fez em nosso lugar, não nas nossas obras. Paulo fala isso aos Efésios, capítulo 2, versículo 9 e 10, quando ele diz, versículo 9, quando ele diz que pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, não vem de obras, para que ninguém se glorie. Então ninguém pode se gloriar da sua própria salvação confiando nas suas próprias obras de justiça. Nós confiamos e nos apoiamos nas obras que Cristo fez em nosso favor, quando Ele obedeceu perfeitamente à lei de Deus, quando Ele cumpriu as exigências de Deus no meu e no seu lugar e recebeu a minha condenação, a sua condenação, quando na cruz do Calvário Ele recebeu os nossos pecados, levando sobre si, quando Ele derramou o seu sangue precioso. Só que, meus irmãos, eu não posso dizer o seguinte: eu tenho fé em Jesus e não vivo os valores e os princípios dessa fé, porque fé é muito mais do que um conceito abstrato. A fé é também um conjunto de crenças. Se eu tenho fé em Cristo, essa fé, ela tem pressupostos. E quais são os pressupostos? O Evangelho. Então, se eu digo que tenho fé em Jesus e não vivo uma vida digna do Evangelho, a minha fé, certamente, ela não é uma fé genuína, ela não é uma fé operante. A fé que não leva às obras não é fé salvadora. Embora não sejamos salvos pelas obras, a verdadeira fé cristã, ela muda a nossa vida, ela impulsiona a nossa vida a fazermos boas obras. Por isso que lá, por gentileza, coloque lá em Efésios, capítulo 2, vai dizer o seguinte, no versículo 9, no versículo 8, vai dizer o seguinte: porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Mas aí no versículo 10 ele vai falar: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê?
para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Eu não sou salvo pelas obras, nem você. Mas as obras é uma consequência da minha fé. Se eu tenho fé em Cristo, eu tenho uma fé operante através das obras. Em Tiago 2, 14 e 16, ele vai dizer o seguinte, Tiago 2, 14 a 16, ele vai dizer: meus irmãos, qual o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhe dar o necessário para o corpo, qual proveito tem nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas se alguém disser: tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Então as obras são as consequências da fé, e nós precisamos ter uma fé operante, e foi isso que o apóstolo Paulo viu nessa igreja. Mas em segundo lugar, o apóstolo Paulo, meus irmãos, além de ver uma fé operante, ele também viu um amor abnegado. Veja que na sequência do texto, aí em 1 Tessalonicenses 1, no versículo 3, ele vai dizer que recorda da operosidade da vossa fé e também da abnegação do vosso amor. Irmãos, o amor é a maior expressão. O amor que foi derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo é a maior expressão do fruto do Espírito Santo. Se eu nasci de novo, se eu recebi o Espírito Santo de adoção, se eu pertenço a Deus, eu devo parecer com o meu Senhor no amor. Deus, ele é amor. Se você diz que ama a Deus e não ama o seu irmão, você está negando a sua própria fé. Então, nós precisamos viver o amor, que faz parte da manifestação, né, desse atributo comunicável de Deus, que é o amor. Isso porque as pessoas não salvas, elas normalmente, naturalmente, são pessoas egoístas que vivem para si, mas o verdadeiro crente é aquele que está disposto a trabalhar arduamente por amor. Ele tem um novo motivo para viver. Ele ama a Cristo e também vive para amar uns aos outros. E é um amor sacrificial. Por isso é um amor abnegado. E Paulo enxergou isso na igreja dos Tessalonicenses. Paulo, ele viu fé operante, amor abnegado, mas em terceiro lugar ele viu também uma esperança firmada em Cristo Jesus. Meus irmãos, lá fora as pessoas colocam sua esperança nas mais diversas coisas. Os ímpios, eles colocam suas esperanças no dinheiro, a sua esperança no dinheiro, nos bens materiais. Colocam a sua esperança nos políticos, na economia do país. Meus irmãos, a nossa esperança, ela precisa estar firmada em Cristo. E o apóstolo Paulo vai dizer que esses irmãos eram recordados, ele recordava desses irmãos por causa da firmeza, da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Eles estavam firmes nessa esperança. O apóstolo Pedro, ele fala sobre isso. 1 Pedro capítulo 1. 1 Pedro capítulo 1, logo nos primeiros versículos, ele vai falar o seguinte: a partir do versículo 3,
ele diz: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, reservada nos céus para vós outros. Portanto, meus irmãos, nós precisamos colocar a nossa esperança não nas coisas dessa terra. A nossa herança não está aqui. Nós não podemos viver apenas guiados pelo interesse dos tesouros dessa terra, mas nós precisamos, acima de tudo, colocar a nossa esperança em Deus e buscar os tesouros dos céus. Esses irmãos tinham uma fé operante, um amor abnegado, uma esperança firmada em Cristo. Eles não colocavam, inclusive, a sua esperança na religião, porque há muitos religiosos que vão à igreja com o propósito de cumprirem os seus rituais, cumprirem as suas obrigações religiosas, saem dali achando que estão imunes agora. Há muitas pessoas colocando a sua esperança em tantas outras coisas, mas que não é em Cristo, irmãos, e essa igreja colocava a sua esperança em Cristo, e assim estavam firmados. Mas na sequência nós vemos também essa igreja tendo como marca de ser eleita por Deus o seu testemunho. E aqui eu dividi o testemunho em duas partes. Primeiro, o testemunho na tribulação, porque você vê dos versículos aqui 6 e 7, o texto dizendo que com efeito vos tornastes imitadores nosso e do Senhor Jesus, tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com a alegria do Espírito Santo, de sorte que vocês se tornaram modelo para todos os crentes na Macedônia e também na Acaia. Meus irmãos, essa igreja era uma igreja que ela se tornou modelo para todas aquelas regiões, porque era uma igreja que ela honrou ao Senhor em meio às tribulações, através do seu testemunho. Aqueles crentes de Tessalônica, eles se tornaram imitadores de Paulo, de Silas e Timóteo, que foram certamente os seus líderes espirituais. Eles aprenderam, foram discipulados, aprenderam a amar a palavra de Deus, aprenderam a todos os dias amar, viver um relacionamento com Deus através da oração, amavam meditar nas Escrituras, se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Eles aprenderam a honrar a Deus, a valorizar e a priorizar a Deus em suas vidas. Eles eram um testemunho de vidas que em meio às tribulações, eles permaneciam firmes, colocando a sua esperança no nosso Senhor Jesus Cristo. Mas o segundo aspecto desse testemunho dele, um é o testemunho na tribulação e o outro é o testemunho na proclamação. Porque na sequência, no versículo 8, você vai ver que o texto diz assim: porque de vós, a partir de vós, repercutiu, ou seja, se tornou conhecida a palavra do Senhor, não somente aí na Macedônia, em Tessalônica e na Macedônia, e também na Acaia, mas também por toda a parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Irmãos, vocês sabiam que de todas as epístolas que Paulo escreveu, a epístola que ele escreveu aos Tessalonicenses é a única que ele não repreende os pecados dessa igreja? Veja que igreja. Uma igreja que dava testemunho da sua fé através da vida, vivendo uma vida digna do Evangelho.
através dos sofrimentos, das tribulações, não retrocedia, permanecia firme na esperança do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas também ela se tornou conhecida porque era uma igreja missionária, uma igreja que proclamou o Evangelho, e a partir dela, o Evangelho, ou seja, a palavra do Senhor, se tornou conhecida na Macedônia, na Acaia, e por toda parte se divulgou o Evangelho e a fé dessa igreja. Portanto, era uma igreja que dava testemunho também na proclamação. Mas já caminhando para o final, falta só mais duas. A penúltima é que nós vemos nessa igreja uma das marcas principais e inconfundíveis de um eleito de Deus, e nós vemos aqui no versículo 9, que esses irmãos, eles demonstravam que tiveram uma conversão genuína. Eles mostravam que se converteram verdadeiramente. No versículo 9 o texto diz: pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como vocês deixaram os ídolos, vocês abandonaram os seus ídolos, e vocês se converteram a Deus para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Uma igreja, irmãos, que abandonou todos os seus ídolos. E eu poderia aqui numerar muitos ídolos. Às vezes nós acreditamos que ídolo é apenas aquela imagem de escultura que nós vemos em algumas religiões. Não, irmãos. Ídolo é tudo aquilo que nós priorizamos no lugar de Deus na nossa vida. O dinheiro pode se tornar um ídolo. A sua profissão pode se tornar um ídolo. Uma pessoa na sua vida, um relacionamento, um namorado, uma namorada, um noivo, uma noiva, pode se tornar um ídolo na sua vida, porque você está querendo honrar mais essa pessoa do que a Deus. Você está querendo honrar mais o seu trabalho do que a Deus. Você está querendo honrar muito mais os seus desejos carnais do que a Deus, e o seu umbigo se torna o maior ídolo, ou seja, o seu egocentrismo, o seu hedonismo. Você ama muito mais os prazeres desse mundo do que Deus. E Paulo alertou isso a Timóteo: nos últimos dias o amor se esfriaria, a iniquidade se multiplicaria, os homens seriam muito mais amantes de si mesmo, amantes dos prazeres desse mundo do que de Deus. E nós vemos nos nossos dias, na nossa geração e na nossa cultura, meus irmãos, uma geração hedonista, que estão muito mais preocupados com suas realizações pessoais do que querer honrar a Deus. Nós precisamos abandonar todos os ídolos, irmãos. Já dizia João Calvino que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nós fabricamos ídolos todo o tempo, todos os dias. Nós precisamos verdadeiramente nos converter, nos voltarmos para Deus. Se você está caminhando nesse caminho, meus irmãos, a hora é de você se converter, é você mudar de direção. Se arrependa dos seus pecados,
Abandone esse ídolo da sua vida. Eu não estou dizendo para você deixar de ter dinheiro, não, irmãos. Não estou deixando para você deixar de buscar realização profissional e acadêmica. Não estou dizendo para você abandonar seu namorado ou namorada, noivo ou noiva, não. Só não coloque essas coisas no lugar de Deus ou acima de Deus na sua vida. Porque se assim você estiver fazendo, você está sendo um idólatra. Arrependa-se hoje em nome de Jesus e volte-se para Deus. Converta-se ao Senhor da sua salvação, porque se assim não for, certamente você não é eleito. E por fim, nós vemos no versículo 10, o anseio e a expectativa pela volta de Cristo. Um verdadeiro eleito, ele está ansiando na expectativa da vinda do nosso Senhor Maranata. Ele não está preso às coisas dessa terra. Ele não está preso às coisas desse tempo. Os seus olhos estão fitos em Cristo, nessa expectativa, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. O coração está em Deus. Se o seu coração estiver nessa terra, meus irmãos, em nome de Jesus, vamos parar para fazer um exame do nosso coração. Quais são as marcas inconfundíveis de um eleito de Deus que nós encontramos na carta que Paulo escreveu aos Tessalonicenses no capítulo 1? Vamos relembrar. Primeiro, uma fé operante. Segundo, um amor abnegado. Terceiro, uma esperança firmada tão somente em Cristo. Em quarto lugar, um testemunho diante do sofrimento, ou seja, a palavra não está no texto, essa palavra no grego, mas quando nós falamos da palavra testemunha no sofrimento, é a palavra martírio. Uma pessoa ser um mártir não é somente aqueles que morrem, mas aqueles que entendem, que querem viver uma vida piedosa, sofrerá injúrias, sofrimentos, perseguições, injustiças. O martírio quer dizer sofrimento por causa do reino de Deus, por causa de Cristo. E essa igreja tinha um testemunho na tribulação e no sofrimento. Era uma igreja que tinha um testemunho também na proclamação. Irmãos, nós precisamos fazer discípulos. Se você é um eleito de Deus, você precisa proclamar o evangelho. Você não pode ser indiferente àqueles que estão morrendo, sofrendo e condenados à sua volta. Você precisa ser uma testemunha de Cristo, pregando o evangelho, evangelizando, fazendo discípulos. Você precisa verdadeiramente ter uma genuína conversão. E você precisa ansiar e estar na expectativa pela volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, não adianta dizer que você é eleito, que você é um predestinado, se você não tem essas marcas. Por isso nós precisamos, irmãos, acima de tudo, louvar a Deus, porque acima de tudo a eleição é uma obra soberana de Deus. Foi Ele que nos elegeu. E como gratidão por termos sido libertos da escravidão do pecado e fomos transportados para hoje fazermos parte do reino de Deus, fomos feitos filhos de Deus, fomos adotados, fomos perdoados, recebemos como herança e bênçãos a vida eterna. Tudo isso, irmãos, deve gerar em nosso coração gratidão a Deus, para que nós vivamos e tenhamos essas marcas em nós. E se nós não temos, precisamos nos converter, precisamos nos arrepender e pedir a Deus: Senhor, me salve, tem misericórdia de mim. Eu espero que todos nós tenhamos essas marcas, e se não se nós não tivermos alguma dessas marcas, nós podemos, irmãos, desenvolvê-las. Nós precisamos desenvolvê-las. E nós estamos aqui para isso, para nos auxiliarmos uns aos outros, que é pela graça de Deus que nós seremos capacitados para viver a vontade de Deus em nossa vida.